vamos falar um pouco sobre análise residual dos modelos de regressão linear. Então, nessa parte teórica, a gente dividiu, para falar um pouquinho sobre o comportamento dos resíduos, de forma gráfica, e nós vamos falar sobre as medidas, algumas medidas de detecção de pontos influentes e pontos discrepantes, no caso, os chamados outliers, como, por exemplo, a matriz Chapel, a distância de Cook, os defeats e a coverage. O comportamento dos resíduos, a própria pressuposição do modelo era de que eles tivessem distribuição normal com média zero e variância constante e serem independentes, e na ausência de pontos discrepantes, no caso, que são os outliers. Então, o que se espera? Se espera que eles sejam distribuídos de forma independente, aleatória, constante, então dentro de uma determinada faixa, e que a média, ela tende ao linear, zero, em torno de zero. Então, esse é o comportamento que a gente espera do conjunto de dados. Pode acontecer, que ao modelar um determinado modelo e fazer a análise residual deles, a gente encontre esse tipo de comportamento. Ou seja, está faltando complementar com algum fator que deixou de ser declarado no modelo, e um fator quadrático. Então, esse tipo de comportamento não pode ser esperado nos resíduos. A mesma coisa acontece aqui, faltou algum polinômio ou algum um componente seno, algum comportamento sigmoide ficou faltando introduzir no modelo, O resíduo não pode ter essa característica. E aqui também faltando, por exemplo, incluir, uma variável de forma linear, então, a gente não espera esse tipo de comportamento. A condição da variância constante, então, se a variância aumentar, ao longo dos seus fits, ou diminuir, a gente não teria a condição satisfeita. Falando das medidas, algumas medidas, alguns critérios para a gente detectar pontos influentes ou outliers, é comum a gente olhar a matriz Chapel. Quem é a matriz Chapel? A matriz Chapel ela é determinada exatamente por essa parte algébrica, essa parte matricial algébrica em que não conta com o y. Então, lá da nossas construção das matrizes, a H ela seria exatamente essa parte sem o y. Então, a gente vai estar detectando os nossos pontos influentes a partir da diagonal dessa matriz H, que a gente chama exatamente matriz Chapel, tá? Então, a diagonal, a gente chama os pontos de alavanca, os levers do nosso modelo. Aí, se todo esse ponto de alavancagem vai estar entre 0 e 1, a soma de todos eles, ou seja, a soma da diagonal, ela vai ser exatamente o número de colunas, o número de parâmetros do modelo. E que HI depende apenas de X. Então, a gente vai ver mais na frente alguns limites para essa distância, para essa matriz Chapel. Falando sobre a distância de Cook, seria outra métrica que a gente estaria utilizada para detectar pontos influentes sobre a parte residual. Ela é calculada exatamente usando essa equação, usa a matriz de pontos de alavancagem, e toda distância é maior que zero. Distâncias grandes, quando aumenta a distância, então existe nessa iésima observação de ser
ponto influente. Quanto maior a distância, maior a chance de ser ponto influente. Essa distância, a distância de Cook, né, não tem distribuição amostral conhecida. A distância de Fitts, que é dada por essa expressão, né, ela é utilizada também para detectar os pontos que influenciam os valores preditos. Nesse caso, a gente substitui o padronizado pelo estudentizado, né? Ou de forma alternativa, né, a gente pode estar calculando por essa expressão. E o DFIT também não tem distribuição conhecida. A Collier também mede detecção de pontos influentes, né, mede o efeito das observações da matriz de covariância, das estimativas dos parâmetros, e é feito removendo um determinado ponto, então calculando a variância residual. O XI, né, é a matriz sem a iésima observação, e aí se executa, né, esses módulos sem uma determinada observação e com o modelo completo. Essa taxa, né, vai me gerar alguns valores próximos de 1 indicam que a observação tem pouco efeito na precisão das estimativas, né? Em geral, como regra, em módulo, né, o C-1, se for maior que o 3P sobre N, em que o P é o número de parâmetros do modelo, nesse caso, sugere necessidade de investigação ou provavelmente um ponto influente, né, ou um outlier. E de forma, então, baseada na literatura, alguns limites críticos, né, que se usa. Então, como a gente vai programar essa parte residual no R, trago aqui as estatísticas, a denominação como que vai estar no R, né, algumas funções já ali calculadas, e os limites baseado nas literaturas, né. Acima desses limites aqui composto, a gente estaria denominando os pontos que são influentes ou até mesmo outlier. De modo geral, né, como que a gente analisa graficamente? Então, a gente vai plotar os resíduos estudentizados, né, baseados na nossa matriz RET, né, na parte diagonal dos nossos, da matriz RET, que é exatamente os nossos leverages. Se os resíduos, né, tiverem dentro dessa faixa, exatamente dentro dessa faixa, nesse primeiro quadro, a gente considera dentro do padrão, né? Não tem outlier, não tem ponto influente. Se há fuga, né, se há para fora, a gente já vai denominar de outlier aqueles que fugirem, por exemplo, acima de 3 e abaixo de menos 3. Então, a gente vai chamar eles de outliers. Se eles estiverem ainda acima do determinado limite, né, da matriz RET, a gente também chama eles de influente, e eles também influenciam, né, nas estimativas do modelo. Eles são pontos que modificam, né, as estimativas do modelo. Então, a gente tem que analisar e verificar se vale a pena, se houve alguma anotação errada, investigar se realmente aquela observação não foi digitada errado, averiguar mais profundo, né? E se detectado alguma incoerência, fazer a correção e rodar novamente o modelo. Se não adequado, se não resolvido, se realmente aquilo aconteceu, você tem que ter uma das formas, né, seria procurar um modelo um pouco mais robusto, algo que tente explicar realmente essas ocorrências. Então agora no próximo vídeo, eu vou dar uma
eu vou dar uma parte de programação, né, mostrando na prática como funciona essa análise, né, de identificação de pontos influentes e outlier.